Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre as 3 ações mais baratas que está praticamente de graça na bolsa e com potencial de apreciação no médio a longo prazo. E, basicamente, essas ações estão aqui dentro da minha planilha e vamos estar comentando sobre elas. E antes de falar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como trazer notícias do mercado financeiro. Também iremos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que eu tenho uma regra de investimento, em que empresas que eu pretendo ficar para o resto da minha vida têm que ter uma margem mínima de segurança de 30% em relação ao seu valor intrínseco. Empresas de oportunidade são empresas mais cíclicas, ou seja, os resultados delas não são previsíveis. Consequentemente, eu tenho uma margem de segurança mínima aqui estabelecida de 50%, ou seja, o risco é maior, então a margem de segurança também tem que ser maior. Dito isso, então vamos buscar essas 3 empresas que estão praticamente de graça e, consequentemente, têm um potencial de apreciação muito grande. Primeira delas, a maior posição da minha carteira, Banco Bradesco. Mesmo com a apreciação que teve nos últimos meses, a gente vê o papel sendo negociado a R$ 13,30 e o seu valor intrínseco final, já realizando aqui a taxa de desconto de 10%, é de R$ 19,65. Em relação às cotações, temos uma margem de segurança absurda de 48%. Então, basicamente, é como se você, na prática, estivesse comprando algum imóvel de R$ 100 mil e recebesse 48% de desconto. Você iria ficar feliz? Então, é basicamente isso que está acontecendo com os papéis do Banco Bradesco neste momento. E aí, a gente vai buscar, então, ver aqui alguns indicadores do Bradesco. Então, primeiro ponto, preço sobre seu valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, a cada R$ 1 você vai estar pagando apenas 87 centavos. Então, é basicamente isso que você está adquirindo o papel Banco Bradesco quando você paga nessas cotações. Ou seja, você está pagando aí no mínimo 13% abaixo do seu valor justo. Outro ponto que a gente vai observar é que nos últimos 12 meses a gente vê aqui uma queda de 15% e o seu dividendo yield é de 6,83%. Em relação ao dividendo yield, a gente vai ter um gráfico bem interessante aqui e uma correlação também bem interessante. Primeiro a gente vai pegar os dividendos pagos. O dividendo pago em 2019 foi de R$ 1,85 e o dividendo agora pago já em 2023 foi de 74 centavos. Se a gente perceber, o dividendo pago desde 2019, a gente, se traçarmos uma linha, caiu frente a 2019 versus 2023. E, se a gente observar, em 2019 foi pago mais do que o dobro em relação a 2023. Porém, quando a gente observa o dividendo yield, a gente percebe que o dividendo yield atual é de 6,83%, que é bem maior do que em 2019, que é de 5,43%. Joab, como assim? O dividendo pago caiu em relação a 2023 versus 2019, mas o dividendo yield ele subiu. Por que isso aconteceu? Porque, pessoal, basicamente, quando em 2019 o Banco Bradesco distribuiu aquela quantia de dividendos, as cotações estavam nas alturas, ou seja, as cotações estavam provavelmente precificando o lucro exato ali da empresa, que era em torno na casa dos 22 a 24 bilhões de reais. E agora o banco teve uma queda nos seus lucros e aí pagou menos dividendos. Só que as cotações, elas, vendo essa queda nos lucros, nos seus balanços, despencaram desproporcionalmente, que ficou muito barata. E o dividendo yield ele é calculado em relação às cotações da empresa. Então, como nessa época as cotações estavam em torno de 22 a 24 reais, nesse momento o Banco Bradesco está sendo negociado na casa dos R$ 13,50. Então, de fato, está muito barata. Se a gente vê uns 50% aqui no mínimo mais barato do que lá atrás. Então, de fato, quando você pega aqui os seus 74 centavos e divide pela cotação atual de R$ 13,50, eu vou arredondar aqui, a gente tem um dividendo yield aqui de 5,48%. E se a gente pegar esse mesmo valor então pago, vamos lá, pegar o mesmo valor pago em 2019 de R$ 1,85, imagine o cenário em que o banco ele volte a apresentar esses lucros, e a gente vai pegar esse gráfico então dos lucros, que a gente vai pegar aqui lá atrás, o lucro líquido da empresa em 2019, que foi de 22,5 bi. Imagine um cenário onde o mercado já prevê em 2024 o banco reportar 24 bi de lucro líquido e ele distribuir aquela mesma quantia de dividendo que foi distribuído em 2019, que foi de R$ 1,85. E aí vamos fazer o cálculo do seu dividendo yield uncorte. Aí você pega, então, dividido pelo preço das cotações de aquisição do seu papel, ou seja, a gente vai pegar aqui o preço de aquisição de R$ 13,29, o seu dividendo yield uncorte será de
de quase 14%. Então é esse dividendo yield que a gente busca, o dividendo yield em relação ao preço de aquisição dos papéis, que se você observar, na média dos últimos 5 anos, o dividendo yield do Bradescão é de apenas 5,85%. E lá na frente, quando esse papel apresentar ótimas recuperações no seu balanço e distribuir fortes dividendos, você vai ver então um papel sendo negociado a R$ 24,00, só que você estava comprando aqui. E aí seu dividendo yield uncorte vai ser acima de 13%, enquanto o dividendo yield atual da empresa, quando os papéis estiverem a R$ 24,00, será de 5%, no máximo 6%. Então olha a diferença e o quanto há potencial, tanto de apreciação quanto de ganho em relação ao dividendo que você irá receber da empresa. Então, se a gente pegar esse gráfico, já que a gente está nele, e comparar lucro versus cotações, a gente vê que há uma margem muito distante aqui entre a relação dos dois. E sabemos que a cotação, ela segue o lucro no médio a longo prazo. E o banco já prevê essa recuperação já em 2024 para reportar 24 bilhões de reais. E a apreciação desses papéis provavelmente deve acontecer. Então, neste momento, o papel, de fato, se apresenta uma ótima oportunidade. Se a gente pegar aqui a receita da empresa, a receita ela cresce ano após ano, se observarmos de 2022 para 2021, e também o lucro também se mantém aqui na casa dos 20 bilhões de reais. Então, de fato, o lucro aqui veio com uma queda nos balanços, porém sempre mantendo aqui na casa dos 20 bi e, consequentemente, vai haver essa recuperação. E seu balanço, valor patrimonial, cresce ano após ano. Isso aqui gera valor para o acionista, porque a gente vê o papel gerando valor e, consequentemente, aumentando sua base do capital social e, através de bonificação, aumentando sua posição acionária, diminuindo seu preço de aquisição e, consequentemente, distribuindo bons dividendos, além da apreciação e do crescimento dos lucros. E aí, quando a gente observa também outros indicadores, como o preço sobre seu valor patrimonial na média, a gente vê que, na média, o mercado esteve disposto a negociar 1,65 vezes o seu valor patrimonial. E neste momento está sendo negociado a 0,88 vezes. Se a gente pegar o PL, também não será diferente. A gente vai ver que o preço sobre os lucros na média, que o mercado esteve disposto a negociar, era de 10,4 vezes e neste momento está de 7,38 vezes. Então, tanto indicadores de valuation quanto indicadores de rentabilidade, apreciação e dívidas, vemos aqui indicadores muito bons, como rentabilidade de quase 12%, retorno sobre o capital investido de quase 12%, se a gente observarmos aqui, a margem também é bem interessante em relação aos seus indicadores e também em relação a alguns dos seus pares. Além disso, apresenta receita crescentes 14% nos últimos 5 anos e lucros crescentes nos últimos 5 anos de 3%. Então é uma empresa muito boa, que paga dividendos e, além disso, tem uma ótima previsibilidade. A próxima ação que a gente vai observar, que está barata, é a Neo Energia. E a Neo Energia, neste momento, apresenta uma margem de segurança de 35%. E se pegarmos a cotação atual versus o seu valor intrínseco, que é de R$ 22,12, a gente vê, então, fazendo essa comparação, que a margem de segurança é de 35% e está bem interessante. E aí, olhando alguns indicadores da Neo Energia, o que é que a gente observa? Que nos últimos 12 meses é uma queda aqui acumulada de quase 6%, onde o seu PL está muito baixo, de 4 vezes aqui o preço sobre seus lucros. Isso na prática diz que em até 4 anos você consegue obter todo o seu capital investido na empresa reavido através de apreciação mais dividendos. Então, de fato, a empresa te dá um retorno em um curto prazo, apenas mantendo aqui os seus lucros. E esse preço atual precifica o seu valor patrimonial em 0,69 vezes. Então, de fato, aqui você está tendo, no mínimo, 31% de margem de segurança, pagando mais barato, 31% em relação ao seu valor patrimonial. Então, de fato, aqui o papel está bem interessante. E outro ponto interessante é que o dividendo yield atual, que é calculado em relação ao dividendo pago versus a cotação, é de 6,17%, eles distribuindo um payout mínimo de 25%, ou seja, 25% dos lucros é distribuído para o seu acionista e ainda assim já paga 6,17% de dividendo yield. Realmente é um dividendo interessante, vendo que a empresa tem um payout muito baixo, que é o payout mínimo. E se a gente pegar alguns indicadores, vamos ver que está bem interessante mesmo, porque o lucro da empresa nos últimos 5 anos cresce 24,58%. A receita nos últimos 5 anos cresce 11,22%. A dívida da empresa está um pouco alavancada, porém, nada que possa ter alguma bronca, porque a dívida líquida versus seu patrimônio representa 1,31 vezes. E a dívida líquida sobre EBITDA, não consta aqui no investidor 10, porém, ela hoje está de 3 vezes, que é o limite aqui que eu estou disposto a me expor em uma empresa
de alavancada. Porém, esse setor a gente percebe que ele é bastante alavancado. Se a gente pegar, por exemplo, a Taesa, que a sua dívida líquida sobreemitida está acima de 3 vezes esse indicador. Aqui o retorno sobre o capital investido de 12,68 vezes e a sua rentabilidade de 16,86%. Então, de fato, é uma rentabilidade e um retorno sobre o seu capital investido muito interessante. Outro indicador que a gente vai observar é que o dividendo pago pela empresa vem crescendo. E isso é muito interessante, porque significa que ela, mesmo mantendo uma distribuição de 25% dos seus lucros, ano após ano, mesmo assim o dividendo vem crescendo, o dividendo pago, significa que o lucro da empresa vem crescendo ano após ano. E isso é muito bom, porque em algum momento, quando a empresa tirar o pé e controlar sua dívida, ela vai distribuir mais do seu lucro, ou seja, um payout aqui de 50%. E aí, consequentemente, vai dobrar o dividendo yield atual da empresa. Então, dobrando o payout, vamos ver aqui um dividendo yield em relação ao preço atual de acima de 12%. Então, de fato, será um dividendo yield bem interessante para quem adquire os papéis nesses preços. E aí, pegando então aqui o racional, o dividendo vem aumentando aqui ano após ano, sendo o último ano pago aqui em 2023, 84 centavos. Se pegarmos o dividendo yield, o que é que a gente observa? Que o dividendo yield também vem aumentando, referente ao aumento também da parcela de dividendo distribuído. E por que que isso vem acontecendo? Porque as cotações, elas não vêm apreciando, ou seja, elas vêm aqui andando de lado e até caindo. Isso mostra o quanto o papel ele veio crescendo seus lucros e a cotação ela não vem precificando esse aumento nos lucros da empresa. E um fato que a gente vai observar isso é nesse gráfico de cotações versus lucro. E aí a gente percebe que enquanto o lucro da empresa cresce, na linha aqui verde, a gente vê que as cotações da Neoenergia ficam andando de lado desde 2021, aqui na casa dos R$15, R$14 e ficam sempre nessa casa aqui dos R$15 a R$16. E aí os lucros vão crescendo e, consequentemente, vai aumentando o dividendo yield e também o dividendo pago, mesmo mantendo um payout aqui de 25%. Então, neste momento, é a elétrica mais barata da Bolsa, na minha opinião, por apresentar esses indicadores. E aí a gente vê também que ela vem entregando um valor patrimonial, entregando valor para o seu acionista desde 2017. Então, de fato, é outra empresa que está muito barata. A próxima empresa que está muito barata é a Skol, apresentando 35% de margem de segurança. E se compararmos em relação às cotações versus seu valor intrínseco, se fizermos essa relação, de fato, vemos que ela está muito barata, mesmo aplicando aqui sua taxa de desconto de 10%, que é eliminando esse risco de oscilação do mercado. E aí, pegando os indicadores da Skol, a gente percebe que nos últimos 12 meses já acumula uma desvalorização aqui de 29%, fazendo aqui as cotações da Skol chegar aos patamares de R$ 5,78. E se a gente observar alguns indicadores, é que lá atrás o preço sobre o valor patrimonial já foi muito alto, chegando a 27 vezes, 27,6 vezes, 15 vezes, 10 vezes, sendo negociado o seu preço sobre o seu valor patrimonial. E as cotações vêm despencando, fazendo então esse preço sobre o seu valor patrimonial diminuir, sendo atualmente de 2,36 vezes. E se a gente observar o que vem acontecendo com o seu valor patrimonial da empresa, a gente observa que vem fazendo um efeito contrário. Ou seja, lá atrás era de apenas 0,26 vezes, centavos por ação, o valor patrimonial por ação, e agora é de 2,45 R$2,45 por ação de valor patrimonial. Então a gente vê o valor patrimonial da empresa crescendo. Outro indicador que a gente vai observar é que o lucro por ação após ali o desquite do contrato com a Caixa, ele foi levemente aqui impactado, porém conseguindo manter aqui uma receita crescente e uma eficiência operacional estável. Mas a gente vê que de fato houve essa queda nos lucros e não tem jeito, cotações elas seguem o lucro da empresa. E se a gente pegar então as cotações da empresa, a gente vai ver que desabou desde o seu IPO. E se observarmos as pessoas que investiram lá atrás a R$16,73, a R$15,62, estão amargando aí um prejuízo altíssimo, acima de 60%. Então, neste momento, em relação ao gráfico de cotações, a gente vê que é a mínima que já observada aqui da Skol nesses últimos tempos. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a rentabilidade da empresa, a gente vê que a rentabilidade não está ruim, está em torno de 28%, o retorno sobre o capital investido de quase 38%, a receita da empresa nos últimos 5 anos cresce 11,2%, o lucro da empresa nos últimos 5 anos cresce 1,23%, ou seja, precisa aumentar a eficiência para fazer com que isso seja factível, ou seja, a receita cresce, o lucro também tem que crescer e isso precisa aumentar a efetividade.
a eficiência da empresa. E a dívida líquida sobre sua EBITDA está bem controlada, é uma corretora do segmento de seguros, então, consequentemente, a gente não vai ver grandes alavancagens. E aí, quando a gente observa aqui o gráfico sobre cotações versus lucro, o que a gente observa é que também há uma margem muito discrepante. Então, neste momento, as cotações estão precificando como se a empresa estivesse lucrando abaixo de 50 milhões, sendo que ela está aqui na casa dos 200 milhões. E a gente vê que, após a quebra do contrato com a Caixa, a gente vê que os lucros de fato teve uma leve queda, porém, esse recuo aqui foi levemente impactado, onde o mercado esperava que a empresa ficasse reportando lucros aqui abaixo de 150 milhões de reais anuais. Então, de fato, essa margem aqui de discrepante entre cotações versus lucro, o que mostra que uma leve apreciação no médio a longo prazo dessas cotações, porque elas tendem a precificar os resultados da empresa no médio a longo prazo. E aí, se a gente observar o balanço patrimonial da empresa, a gente vê que cresce ano após ano desde 2019. Então, se a gente pegar 2019, 2020, 2021, 2022 e atualmente, a gente vê que ela consegue entregar valor patrimonial para o acionista, e isso entrega a apreciação dos seus papéis e, consequentemente, também melhores resultados, porque a receita da empresa cresce ano após ano e, consequentemente, se manter a eficiência, os lucros também tendem a crescer ano após ano. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente aqui serve para instrução de educação financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.